Olá, povo amado do Senhor. Se você está passando por lutas e até então ninguém chegou no teu ombro, segurou e disse: eu lutarei com você, essa mensagem Deus traz do coração dele para o teu coração para te dizer que ele vai lutar a tua luta. Se você está passando por dificuldade no seu relacionamento, no seu trabalho, espiritual, familiar, emocional, financeira, seja qual for a área da tua luta, a mensagem que Deus traz para você hoje é: eu luto com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, porque todas as segundas e quintas a gente traz mensagem que vem lá do coração do Senhor para abençoar a tua vida e o teu coração. E lembra lá de tocar lá no sininho para que você receba todas as mensagens, as notificações para quando chegar vídeo novo aqui no canal. É bem possível que você já esteja cansado, cansada de tanto batalhar e não conseguir a vitória diante das tuas lutas. Talvez você esteja até desistindo já. Ou algumas vezes você clamou ao Senhor e acreditava que Ele não ia responder ao teu clamor. Mas a palavra de Deus chega para o teu coração hoje, dizendo: eu lutarei com você a tua luta. Lá no livro dos Salmos, capítulo 9, a partir do versículo 9, está escrito assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Ele está dizendo que é alto refúgio, Ele está dizendo que quem conhece Ele, conhece o seu nome, confia. E Ele está te dizendo que aqueles que buscam o seu nome, Ele responde. Você já experimentou fazer essas três coisas diante da tua luta? Você já experimentou se refugiar nos braços do Senhor? Quando a gente está em meio à luta, à guerra, qualquer guerra, é necessário ter um lugar seguro para que na hora que o ataque vier, você possa se refugiar. Para na hora que você estiver exausto, cansado, você tenha um lugar para repousar e descansar. É o que Deus está te dizendo nesse momento, que Ele é o alto refúgio. Nele você pode descansar. Se tua luta está difícil, se a vitória está demorando a chegar e se você precisa de um lugar para ficar protegido, Ele diz que é na presença dEle que você encontrará paz e é na presença dEle que você vai poder descansar, revigorar as suas forças para que você possa seguir com a luta até que a vitória chegue. Os ataques vêm, mas você estará seguro. Está seguro porque estará refugiado nos braços de Deus. O Salmo também diz que os que conhecem o Senhor confiam nele. Você conhece o Senhor? Você tem intimidade com Deus o suficiente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a tua vida? Eu queria trazer para você 4 exemplos de pessoas que confiaram no Senhor, que conheciam o poder de Deus e por isso confiaram nele. Um deles é Josué. Josué foi o sucessor de Moisés que precisava levar o povo de Israel até a terra que o Senhor prometeu para aquele povo, a terra de Canaã. E não foi fácil para Josué. Foram muitas lutas, literalmente lutas. Mas Josué venceu 31 reis na presença de Deus e conseguiu conduzir o povo até a terra prometida, porque Josué confiou no nome que ele conhecia. Tem outra pessoa também que confiou muito em Deus e o nome dela é Ana. Ana desejava muito ter um filho e naquela época não ter filho era uma vergonha e ela era estéril. Mas a palavra do Senhor diz que ano a ano ela orava ao Senhor. E apesar da resposta não ter vindo imediatamente, Ana continuava lutando a sua luta, até que um dia a vitória veio e Deus ouviu a sua oração e deu a ela um filho, o seu filho Samuel. Outra pessoa que também passou por muita dificuldade foi Jó. Jó era um homem rico, uma família grande, era um homem bem-sucedido, mas Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo, inclusive a saúde. Jó beirava a morte, mas em meio à luta, em meio à dificuldade, ele lembrava quem Deus era. E é interessante que ele perde tudo, mas confiando no Senhor,
que Deus lutaria a luta dele, ele reconquistou a saúde, uma nova família e os seus bens materiais. E ao fim, Jó diz: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Você já pensou nesse sobrenatural acontecendo na tua vida? Antes você só ouvia Deus do que as pessoas falavam a respeito dele. Mas agora você pode ter tanta intimidade e conhecimento com ele, tanta aproximação, uma amizade tão verdadeira entre você e o Pai, que agora você pode ver face a face. Outro exemplo de pessoas que conheciam a Deus e por isso confiaram nele foi os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ali no reinado de Nabucodonosor, ele não se prostrou diante daquilo que o rei queria, que eles adorassem uma imagem, porque eles entendiam que a adoração teria que ser única e exclusivamente ao Deus verdadeiro. E eles sabiam que aquilo poderia lhe custar a própria vida. Mas eles sabiam que Deus tem poder para resolver toda e qualquer situação. Eles tinham certeza do poder de Deus, só não sabiam como Deus ia trabalhar na vida deles. Trouxe para você 4 exemplos de pessoas que ouviam falar do Senhor, conheciam a Deus e por isso confiavam nele. Os Salmos diz: lembra, quem conhece a Deus confia nele. Você é convidada a confiar em Deus. Eu poderia contar a 5ª história, mas optei por não contar, porque a 5ª história eu creio que ela está sendo escrita. A 5ª história é a tua. A 5ª história de vitória com a presença de Deus é a tua história. Por isso que eu optei por não escrever, porque tenho certeza que Deus começa a escrevê-la agora na tua vida. Você já estava desanimando, né? Já estava desistindo, já estava desacreditada que você pudesse seguir em frente nas tuas batalhas. Mas Deus traz ânimo para a tua vida hoje. E Ele diz que da mesma forma que Ele operou na vida daquelas 4 histórias, naquelas 4 fatos que foram relatados aqui, Ele também pode operar na tua vida. O Salmo nos diz que Deus é alto refúgio, que aquele que conhece o Senhor confia nele, e os que buscam ao Senhor não são desamparados. Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na vida de Moisés, que está escrito lá no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 2, diz assim: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Então o Senhor está dizendo para Moisés: vai, Moisés, segue o caminho, vai para a batalha, e essa batalha está ganha. A vitória é certa, porque eu garanto essa vitória na vida de vocês e na vida do povo de Israel. Mas aí Moisés, é interessante quando ele diz aqui, no versículo 15 do mesmo capítulo, ele diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja o que Moisés está dizendo, que apesar de Deus garantir a ele que a vitória era certa, mas Deus disse que não estaria com eles no meio daquela guerra, Moisés disse: Senhor, não é o que eu quero. Eu não quero só a bênção, Senhor, mas eu quero a tua presença conosco, porque é a tua presença que faz diferença na nossa vida. Deus diz a Moisés, ele diz aqui: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, porque os que buscam o Senhor não são desamparados. E Deus está te dizendo hoje: me busque, venha à minha presença, que você não será desamparado, porque eu lutarei a tua luta até que a vitória venha. Eu ainda queria compartilhar com vocês um caso de vitória que a gente vê lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Lá no versículo 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E aí mais à frente um pouco, lá nos versículos 15 e 17, diz assim: e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficais parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é com você. E Ele está dizendo: não tenha medo, não se assuste diante da sua luta, diante da sua batalha, porque eu lutarei com você. A tua luta é a minha luta também. E ainda nos versículos 20 e 21, vejam o que aconteceu. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os seus inimigos. E lá no versículo 24 ele diz: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que faziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Aquele povo não precisou lutar. Esta passagem bíblica nos ensina que por algumas vezes não teremos sequer força para levantarmos e lutarmos as nossas lutas. Mesmo quando Deus nos diz: eu luto com você, algumas vezes o desânimo nos abate de tal forma que a gente não tem coragem de se erguer para seguir em frente. E é nesse momento, quando a gente busca o Senhor, como diz a palavra, quando a gente confia no Senhor e quando a gente obedece à vontade do nosso Deus, aquilo que Ele quer que a gente faça, quais estratégias que a gente tem que fazer, o Senhor diz: eu luto por você. Você entende que quando você não consegue mais, Ele lhe leva nos braços no meio dessa luta? Foi o que Ele fez ali com aquele povo, quando Ele disse: vocês não vão precisar batalhar, vão-se embora, vão louvando, vão glorificando o meu nome e não se preocupe, porque essa batalha está ganha, porque essa luta é minha. E aí Deus chega lá e destrói todos os inimigos daquela nação, de uma nação que Deus escolheu para ser chamada de dele, para mostrar que Ele era o Deus daquele povo e daquela nação. Então aqueles inimigos são destruídos sem sequer levantarem uma única espada. E é isso que Deus te diz hoje: confia em mim, confia na minha provisão, confia naquilo que eu tenho para fazer por tua vida. Eu luto com você. E se você não tiver forças, eu luto por você. Mesmo que você esmoreça para lutar, mesmo que você não tenha força, mas que a sua coragem seja de clamar e buscar o nosso Deus. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente durante essa semana e que a quinta história dessa mensagem esteja sendo escrita, que é a história da tua vitória. Que Deus te abençoe.